Olá, para você que nos acompanha, está no ar mais uma entrevista do Repórter MT. A convidada de hoje é Maria Fernanda Correia da Costa. Ela que é promotora titular da 17ª Promotoria de Justiça de Defesa da Ordem Urbanística em Cuiabá. Doutora, seja muito bem-vinda ao Repórter MT. Bom dia, é uma alegria estar aqui com vocês, poder conversar sobre os temas importantes para a nossa população cuiabana, da Baixada Cuiabana. E realmente, o tema de hoje, inclusive, doutora, acho que pegou muitos cuiabanos desprevenidos, diríamos assim. A gente noticiou que vai ser necessário que os moradores façam a interligação da rede de esgoto. E tem muita gente que está pensando, mas como que eu vou fazer isso, né? Como que tem que ser feito? Por que que tem que ser feito? E eu acho válido a gente explicar isso aqui para o nosso público de casa. Então, doutora, do que se trata essa medida, se é que a gente pode chamar assim, de interligação da rede de esgoto? Por que que ela tem que ser feita? Olha, é interessante a gente esclarecer para a população que nos ouve, que nos assiste, que a Lei do Saneamento Básico, uma lei federal, veio estabelecendo que é necessário que a edificação faça a interligação à rede de esgoto, tão logo ela esteja disponível. E o que está acontecendo aqui em Cuiabá? Houve uma significativa ampliação da rede de esgoto. Cuiabá, hoje em dia, é considerada a quarta maior cidade proporcionalmente com rede de esgoto. E aí, o que acontece? É necessário fazer a interligação. Qual que é o objetivo de cada um que está aqui, sendo cuiabano de nascença ou não? Que a gente tenha um lugar melhor para morar. Certo. Nós temos visto e vivenciado a emergência climática, né? Nossa, terrível. Terrível, catastrófico. E tudo faz parte para tentar melhorar a qualidade de vida. A qualidade de vida, a melhorar o meio ambiente. Quando a gente fala meio ambiente, não é uma coisa mais que está longe da gente. A gente tem visto os reflexos das Cada emergências. Vez mais próximos. Aqui, nós acordamos de manhã, dormimos vendo o que o homem tem sido capaz de fazer com as fumaças, extremo calor. E aí, o que acontece? Quando se tem a rede disponível, é obrigação da edificação, qualquer tipo de edificação, de fazer a interligação. Para quê? Por dois motivos. Para a gente despoluir os cursos d'água e saúde pública. Então, são temas por como despoluir. Quando não se tem a rede de esgoto passando para que a edificação faça a interligação, cada um tem que fazer a sua solução individual de disposição do esgoto. Usualmente é feito com fossa, filtro, sumidouro, ou interligando na rede de água da chuva, que termina indo para onde? Se é feito com fossas, contamina o solo e o lençol freático, que é a água que está no subsolo. Sim. Se vai para a rede de água pluvial, para a rede das chuvas, vai para os cursos d'água, poluindo os cursos d'água. E nós queremos voltar a ter Cuiabá, um lugar em que os cursos d'água não se tornem mais, não continuem sendo canal de esgoto. Se nós temos rede disponível, pública disponível, para levar o esgoto e ser tratado antes de voltar ao curso d'água, qual é o motivo da gente continuar sem fazer isso? Então essa é uma obrigação de cunho social, ambiental e legal. E essa é uma legislação federal que vem estabelecendo isso. E o objetivo é trazer melhor qualidade de vida. E nós sabemos que existe as doenças de veiculação hídrica, que é as doenças que atingem a população pela água contaminada, ele atinge a todos, porque os alimentos ficam contaminados, as crianças lotam os postos de saúde, as unidades de saúde, os idosos e até os adultos por conta das doenças de veiculação hídrica. Então são medidas de melhoria de vida e de saúde pública. E doutora, uma dúvida também que surgiu é como que essa interligação ela tem que ser feita? Eu que sou morador, qual que é o primeiro passo? Onde que eu devo ir? Quem eu devo procurar para fazer essa interligação? Porque tem um prazo também, né? Isso. A lei federal estabelece
E depois a gente pode até, talvez você vai me perguntar se, muitos internautas perguntam se era para a própria concessionária fazer, não sei se você vai perguntar isso. Isso, exato. Então, acho que tem duas coisas que a gente tem que falar. Na verdade, quando existe já o serviço de rede disponível, é obrigação da edificação fazer essa interligação. A lei federal diz que o serviço regulador ou a titular do serviço, que é aqui o município de Cuiabá, pode estabelece o prazo de 1 ano após a interligação, após a disponibilização de rede, para que os usuários façam a interligação. Certo. E o prazo, a lei federal fala que o último prazo para que se faça todas as interligações é até dezembro de 2025. Por quê? Aqui em Cuiabá, até agora, dezembro de 2024, 94% da cidade terá rede disponível para fazer a interligação. Rede que possa fazer a interligação para coleta, transporte e tratamento do esgoto. Até isso era uma outra questão também, porque assim, uma dúvida tem pessoas ainda, imagino que essa seja a realidade de alguns lugares aqui de Cuiabá ou até do Mato Grosso, que não tem acesso à rede de esgoto. Então, como é que essa pessoa vai fazer essa interligação à rede de esgoto se ela não tem essa rede de esgoto pública? E eu vi também que corre multa nesse caso de quem não interligar até dezembro do ano que vem. Especificamente nessa situação, o que pode ser feito? Eu acho que eu me omiti na última pergunta, você perguntou como que faz para fazer a interligação. Então, assim, onde tem rede disponível, primeira coisa, que é interessante esclarecer o público de casa. Sim. Já a cobrança inicia. Quando tem a rede disponível, a cobrança inicia, é justa, legítima e legal. A concessionária ou quem faz, o titular do serviço, fazer a cobrança pelo tratamento do esgoto, ainda que a edificação ainda não esteja interligada. Certo. Isso está previsto na lei federal, que é para fazer a cobrança. E aí, o que o usuário precisa fazer? Ele precisa contratar um profissional que faça a interligação de todos os efluentes gerados no imóvel para a rede pública. Em frente, na calçada de cada unidade de edificação, existe um tio, que é o local por onde se verifica que todo o esgoto do imóvel foi interligado até chegar na rede de transporte. E o profissional precisa, o proprietário também precisa isolar e desativar toda fossa, filtro, sumidouro e interligação na rede de água fluvial. Porque se a gente quer voltar a ter os cursos d'água, por que as águas estão poluídas? Porque se lança esgoto. Sim. Então, se existe a obrigação de interligar, é para melhorar a qualidade. E como você faz isso? Então, contrata um profissional habilitado que possa fazer essa interligação. É interessante ressaltar que aqui em Cuiabá, nós fizemos um projeto do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, através da promotoria, que eu sou titular, que é a 17ª, junto com o Poder Judiciário, junto com a Águas Cuiabá, o município de Cuiabá e a Agência Reguladora do Serviço, a ARSEC. Nós fizemos um termo de cooperação visando incentivar e chamar a população para fazer essas interligações. Aonde nós estamos agindo paulatinamente naqueles que já têm mais de 1 ano de rede disponível. Sim. Nós fizemos um projeto piloto no bairro Santa Rosa, que é um bairro bastante antigo, e que a rede já estava lá há mais de 3 anos disponível para se fazer, para verificar, até um projeto piloto para se verificar essa interligação. E nós ficamos surpresos de ver que, no máximo, 20, 25% dos imóveis estavam interligados. Por que será? Aí a pergunta, por que não fizeram? Caramba! Mais de 3 anos. Desconhecimento. É o desconhecimento, entendeu? Assim, nós percebemos que todas as vezes que nós chamávamos e temos chamado, a pessoa logo se prontifica a chamar o profissional para fazer essa interligação. E é interessante dizer que, por conta desse termo de cooperação, a concessionária de água e esgoto custeou 2 cursos no Senai para profissionais aprenderem e se capacitarem nas interligações das redes prediais para a rede de esgoto.
E existe uma proposta da Águas Cuiabá continuar fazendo esse curso. Então, o cidadão que precisa fazer a sua interligação pode procurar o Senai, tem a lista dos profissionais capacitados para fazer esse tipo de serviço. E aí, quando você me perguntou na segunda pergunta, que eu não tinha respondido a primeira, e na segunda pergunta, o que fazer onde ainda não tem? Obviamente que só se faz a interligação onde tem. Sim. Onde não tem, é obrigação da edificação fazer um sistema eficiente de disposição em separado dos efluentes sanitários, enquanto não passa a rede disponível. Então, a gente sabe que isso é um marco para a cidadania, né? A gente imagina, a gente vai terminar o ano 2024, o que pode parecer um avanço ainda é um grande atraso na sociedade, Sim. Porque quando a gente ainda não consegue identificar e verificar que tratar os efluentes é mais do que elementar para a cidadania, né? Para que as nossas crianças... Princípio básico, né? Que os rios voltem assim. Imagina se os rios em Cuiabá, ao invés de ter correndo esgoto, estivesse limpos uma hora dessa um clima tão quente como nós estamos, né? Então, são situações que a gente vê que efetivamente é extremamente importante em todos os sentidos que cada um faça a sua parte. E por que a concessionária ou o município de Cuiabá não vai fazer a interligação na casa das pessoas? Isso é outra pergunta também bastante pertinente. Sempre pergunta, e sempre vem esse questionamento. Por que eu, morador, preciso fazer essa interligação? Porque, na verdade, então, essa é uma pergunta super importante e que as pessoas sempre vêm questionando. Primeiro que é previsto em lei federal que as interligações são feitas pelo responsável pela edificação. Uhum. E segundo, senhoras, vocês imaginariam como que, vamos chamar o município de Cuiabá, ou Águas de Cuiabá, teria primeiro que tem que ter um reequilíbrio econômico-financeiro, porque existe um custo para fazer essa interligação, Sim. tá? Fora os custos. Como que cada um sabe aonde que estava depositando, lançando os seus efluentes? Como que o poder público, a Águas Cuiabá, vai entrar dentro da casa da pessoa e dizer, não, peraí, agora vamos ter que quebrar essa varanda, porque aqui que está passando... Uma por uma, né? Casa por casa. Então, assim, só para dizer que é uma situação que é impraticável, entendeu? Porque até já se questionou, por que a Águas Cuiabá não cobra o valor e faz, mas... precisa entrar dentro da casa da pessoa para fazer isso, porque ele é o responsável por tudo que ele tem lá dentro da casa dele, ele sabe como ele gerenciou, como ele criou, onde ele direciona a fossa dele. E é interessante também esclarecer que depois que se faz a interligação, é importantíssimo que o dono da edificação, o responsável pela edificação, chame uma vistoria da Águas Cuiabá para fazer o teste dentro do imóvel para ver se as interligações foram corretas, se realmente foram interligadas de forma correta, se isolou fossa, isolou destino na água das águas das chuvas. Uhum. E como que faz? Porque aí o funcionário da Águas Cuiabá entra na casa com permissão do morador, Sim. joga corantes nas pias, nos vasos sanitários, para ver que ele vai chegar na caixinha lá de fora no tio antes de cair na rede de esgoto. Então, existe essas situações que nós até já estabelecemos num termo de cooperação para que a Águas Cuiabá se disponibilize a fazer e confirmar que houve a correta interligação. E assim, doutora, a gente deu algumas notícias, também tem acompanhado isso, falando sobre a questão do saneamento básico, que o Ministério Público, acredito que também está a par disso. A Prefeitura de Cuiabá havia noticiado de que instalou mais de 1.000 quilômetros de rede de esgoto aqui no município. Mas, diante de alguns relatos de moradores, população, parece que talvez esses 1.000 quilômetros ou não tenham sido instalados adequadamente ou foi insuficiente para atender a população.
Com relação a isso, tem algum apontamento do Ministério Público com relação ao município, do que ficou faltando ser feito, do que precisa ser efetivado para melhorar essa questão de saneamento básico aqui em Cuiabá? Eu acho que uma coisa precisa ser esclarecida. Assim, em 2016, o Ministério Público, através da 17ª Promotoria, eu não era titular da 17ª, eu era promotora ambiental em Várzea Grande à época. Na promotoria que hoje eu sou titular, foi firmado um termo de compromisso e ajustamento de conduta com a concessionária de água e esgoto, com o município de Cuiabá e com a agência de regulação, estabelecendo prazos até final de 2024 para que 97% da cidade tenha cobertura de rede de esgoto. Isso foi em 2016. Isso foi um avanço, porque na alteração da lei, da política, na lei de saneamento básico de 2020, na lei federal, veio estabelecendo que cada município deve, até 2030, ter pelo menos 90%. Nós, em 2024, já vamos ter 94%. E aí? Só que ter a rede e não se fazer a interligação é a mesma coisa que não ter. Entendi. Então, o grande desafio, as redes estão terminando de ser instaladas, cumprindo a concessão, cumprindo o termo de compromisso e ajustamento de conduta, vai faltar 6%, vai ficar sem interligação ainda. Claro, mas, ao mesmo tempo que existe essa rede, foi por isso que começou o trabalho do Ministério Público, porque adianta ter rede se não tem interligação? Cumprimento, né? Agora é a parte do cumprimento, né? De você fazer a regularização ali através da... Então, quando aí as pessoas não está sendo suficiente. Não está sendo suficiente por quê? Se tem rede, aí agora não é obrigação do município. A obrigação do município é exigir. Quando você perguntou para mim sobre as multas, sim, a legislação federal vem dizendo que pode sim impor multa quando já passou 1 ano de disponibilização de rede. Certo. E a pessoa não faz, notifica e começa a incidir multas administrativas. O que nós temos feito, até por conta agora do termo de cooperação? Nós notificamos, se a pessoa compromete a fazer, já fez, vai se fazer a vistoria, ótimo. Aquele que resiste tem sofrido processo criminal. É aquele que diz, não, eu não vou fazer, por dos mais variados motivos. Eu não vou fazer porque eu não quero fazer, eu acho que eu não vou fazer. Existe um processo criminal contra a pessoa, porque a lei dos crimes ambientais diz que a obrigação é cumprir obrigações de relevante interesse ambiental. E a interligação pela edificação à rede de esgoto é uma obrigação de relevante interesse ambiental. É o crime do artigo 68 da Lei 9.605 de 98. Então, nós começamos com a cientificação, foi feita uma campanha de 2 meses de publicização da cidade, com outdoor, buzzdoor, mídias na internet, na televisão, acho que a população cuiabana viu, dizendo, até com os personagens famosos aqui de Cuiabá, o Nick Lau, dizendo para se ter consciência limpa, fazer a interligação. Nós estamos está sendo levado o conhecimento à população. Agora é a parte da população cuiabana de fazer as interligações das redes. E aí a gente tem... Estamos concluindo Santa Rosa, agora eu estou aqui no Bosque da Saúde, Aclimação, Paiaguás, para fazer. E assim, doutora, a gente falando ainda sobre questões de saneamento básico, aproveitando que vocês têm passado por esses bairros, têm acompanhado essa situação da interligação, quais são os principais problemas de saneamento básico que nós ainda temos aqui em Cuiabá, aqui na região? E o que falta para resolver essa situação? No contexto geral de saneamento básico, não falando só da questão da rede de esgoto também. O que falta ser feito? Existe alguma falha em algum lugar do que não está acontecendo para essa melhoria? É oportuna a sua pergunta, porque na verdade saneamento básico não é só esgoto, na verdade
distribuição de água potável, rede de coleta de água das chuvas, disposição adequada dos resíduos sólidos, entendeu? O que a gente tem visto que é um problema tem sido ainda, a gente pode voltar até para os cursos d'água, para os córregos, muito lixo, muita sujeira, e a gente precisa trabalhar nisso para que Cuiabá se torne mais limpa nessa situação. E também temos problema na rede de coleta de água das chuvas. Muitos locais não dispõem de rede de coleta de água das chuvas, então termina acontecendo risco nas construções. É direito também do cidadão em ter esses serviços elementares básicos. Água potável, coleta do lixo adequada, rede de água pluvial, esgoto. Existe ainda, o melhor, pensando em soluções agora, o que ainda precisa ser feito para melhorar essa questão do lixo, da sujeira, até da infraestrutura mesmo da cidade? Eu acho que tudo passa. Primeiro, precisa ter uma vontade política dos gestores de isso ser implementado. E uma coisa primordial é o cidadão, né? O gestor precisa fazer a coleta adequada, a coleta ainda dos recicláveis, porque é um absurdo ainda não termos totalmente implementado em Cuiabá a coleta dos recicláveis, né? Que gera oportunidade, emprego e renda, ainda mais num planeta Terra finito, que já passou do seu limite de capacidade, os produtos virem tão embalados e depois a gente joga tudo no lixo. Tudo fora. E nem se faz a reciclagem. Então, implementar a reciclagem, o cidadão ter consciência de consumir menos, né, e comprar produtos que não venham com tantas embalagens. Eu acho que é uma mudança cultural que todos nós precisamos estar envolvidos nisso. E assim, doutora, aproveitando também que a senhora é titular da promotoria que envolve a ordem urbanística aqui da nossa capital, não tem como a gente falar de outro assunto também, senão a situação das nossas ruas de Cuiabá. A gente tem moradores, tem reclamado, nós também que utilizamos carro, ônibus, seja lá o que for, nós temos enfrentado muitos problemas com relação aos buracos que tem nas ruas, nas avenidas, questão de infraestrutura básica, que a gente está sofrendo muito com isso, né? Verdadeiras panelas que a gente tem passado todos os dias. Com relação a isso, a população ela pode pedir indenização à prefeitura pelos danos sofridos pelos buracos? Por exemplo, se eu cair em algum buraco e eu tiver um problema com o meu carro, bater em outro veículo, ou então furar o pneu do meu carro, eu posso pedir essa solicitação de indenização? O Ministério Público tem alguma ação com relação a isso, especificamente? É interessante dizer que o papel do Ministério Público, ele age nas causas de interesse coletivo, de interesse de toda a coletividade, como é a disposição adequada dos resíduos, dos efluentes, dos resíduos. Agora, quando a gente trata, e o município de Cuiabá já foi notificado e respondeu que iniciou um projeto de tapa-buracos na cidade, né? E tem feito esse trabalho de tentar melhorar a malha viária da cidade de Cuiabá. E quando você me pergunta se o cidadão que sofreu um dano pode, olha, ao Poder Judiciário não existe nenhuma barreira para que o cidadão que se sinta prejudicado buscar seus direitos junto ao Poder Judiciário, né? Aí compete ao cidadão no juizado, até sem advogado, né? Ou através de um advogado, buscar a reparação dos danos por eventual prejuízo financeiro, econômico que tenha tido por conta de um serviço mal feito, deficiente, que o município de Cuiabá disponibiliza aos cidadãos, né? E assim, doutora, aproveitando isso, foi estabelecido algum prazo para que o município, para que a prefeitura terminasse esse projeto de tapa-buracos? Que a gente tem acompanhado, parece que não está muito em dia. Eles comunicaram que iniciaram o projeto tapa-buraco, né? E diz que a cidade
precisava efetivamente passar por muito trabalho disso, né? A gente nem pode culpar mais por conta das chuvas, que infelizmente as chuvas acabaram. Estamos há 5 meses sem chuvas significativas, então. Então dizer que um dos motivos sempre é que na época das chuvas, né, os buracos vêm, isso não aconteceu, mas como o mandato termina em dezembro, né, ele só pode propor medidas até dezembro, né? Aí para o novo gestor terá um grande desafio. Vai ter que assumir essa bucha, literalmente. E doutora, aproveitando para a gente finalizar a nossa entrevista, falando ainda em questões urbanas aqui da nossa capital, não tem como a gente ficar também sem falar do nosso centro histórico, né? Região ali da Prainha, Getúlio Vargas, o nosso centro mesmo de Cuiabá. A gente sempre foi assim, pelo menos desde o tempo que eu tô aqui em Cuiabá, a gente vê as ruas são muito estreitas ali no centro, as calçadas são muito estreitas também. Penso que isso traz muitos prejuízos relacionados à acessibilidade da população, que precisa de espaços mais adequados. Com relação a isso, o Ministério Público tem alguma ação, algum projeto sendo desenvolvido para melhorar esse quesito de acessibilidade no centro de Cuiabá? Olha, o projeto que o Ministério Público desenvolve em relação à acessibilidade pega justamente o quadrilátero ali do centro e exige acessibilidade em todas as praças, porque nenhuma das praças tinha acessibilidade correta e adequada para as pessoas com mobilidade reduzida, com as faixas para que eles possam, as rampas na inclinação correta. Então, o Ministério Público, no Poder Judiciário, pediu para que o município de Cuiabá cumprisse essas obrigações e ele tem, paulatinamente, vindo fazendo a acessibilidade dos espaços públicos, que são as praças públicas que tem ali, todo aquele quadrilátero ali, daquelas praças que tem ali na região. Quando a gente trata do centro histórico, tem uma situação, porque se é centro histórico, nem tem como descaracterizar para aumentar a largura da rua. Mas, obviamente, existe um projeto de fiscalização do município de Cuiabá de que as calçadas fiquem desobstruídas, porque geralmente colocam geladeira para vender, objetos, banner, tem até placas também, às vezes. Todas as coisas. E isso fere o Código de Postura do município, e o município tem feito, através da Secretaria de Ordem Pública, fiscalização para se manter o Código de Postura disso. E existe também um projeto do Ministério Público, junto com o Poder Judiciário e o município de Cuiabá, das calçadas em toda a cidade. Foi feito um projeto piloto na Carmindo de Campos, para que as calçadas tivessem padronização, largas e acessíveis. Um projeto aqui, o que nós vemos aqui na Avenida do CPA, é do projeto que o Ministério Público fez junto com o Poder Judiciário, chamando cada edificação da Avenida do CPA para que fizesse a padronização, com até o formato dos paralelepípedos, da disposição do piso fosse seguindo um padrão, para a gente ter uma cidade mais bonita aos olhos e, obviamente, com acessibilidade a todos, né? Com certeza. E por último, doutora, já que a gente falou da questão do centro histórico, infelizmente a gente acompanha também com uma certa frequência casos de violência que acontecem ali naquela região, né? E muitos desses casos, as pessoas comentam bastante, estão relacionados, às vezes, o fato de parecer que o centro de Cuiabá está abandonado. Vamos usar esse termo. Está abandonado, parece que está descuidado, está esquecido. Alguns moradores até comentam que pessoas em situação de vulnerabilidade social, moradores de rua, estão tomando conta daquela região. Já tomaram e permanecem lá. Com relação a isso, tem alguma medida que pode ser feita, que vá ser feita, ser efetivada para melhorar essa questão? Olha, eu acho que não é uma medida, são várias, né? Uma só não resolveria. Não, uma só não resolveria. Na verdade, é um problema ali, parte primeiro de um problema social, né? Sim. Um problema que envolve tanto políticas de governo federal... Isso que eu ia perguntar, falta de políticas públicas? Eu digo, uma das coisas, a gente aponta para isso, né? Sim. Do governo federal, do governo estadual e do governo municipal, porque existem, assim,
pessoas que têm morado ali naquela região e muitos estão ali por não ter onde morar, outros porque já ter a situação de querer morar em situação de vulnerabilidade na rua e muitos também dependentes químicos, né? Sim. Então isso é um problema que não afeta Conjunto, só... né? Então assim, várias situações, então de envolver as pessoas que estão ali e ao mesmo tempo fazer aquele espaço se tornar um espaço atrativo para toda a população. Aí passa por duas situações. A gente tem até um caso que aconteceu. O Ministério Público fez um acordo com o município de Cuiabá, através da 17ª Promotoria, para que o município de Cuiabá revitalizasse o Beco do Candeeiro. Até da promotoria que eu sou titular. Ele revitalizou. O que a gente vai lá hoje, o que tem lá? É lixo. Ninguém vai nem lá, tem até medo de ir. Então, segurança pública é obrigação do governo estadual, do governo federal. Existe um projeto que eu sei do governo estadual se colocar câmeras de monitoramento, mas câmeras de monitoramento sem cuidar da população que está ali, não adianta. Não adianta. Então, assim, precisa se fazer. O Ministério Público tem exigido que o município de Cuiabá, como é o gestor da cidade, faça aquele espaço se tornar um espaço atrativo para geração de emprego e rendas. Existe um plano para cuidar do centro histórico e que esse plano, que foi elaborado até pela UFMT, seja implementado, fazendo com que aqueles locais ganhem vida à noite, com locais de restaurantes, cursos, locais de cursos ali, para tornar o lugar vivo, porque quando a gente esquece, e os prédios também, aí tem uma outra coisa, também os prédios que estão lá em ruínas, porque cada morador precisa, e as famílias precisam cuidar do prédio que está tombado, e aí o que às vezes era para ser um benefício transforma-se numa situação bastante difícil, porque geralmente as famílias são famílias que quem cuida agora dos prédios são os sucessores, os herdeiros, vários herdeiros, e aí as obras para manutenção do prédio é cara, e aí não conseguem alugar o prédio, e aí não torna aquela situação. Então assim, quando você pergunta para mim, uma solução, não. São várias soluções. E várias pessoas envolvidas também. A também. gente tem pedido para o município de Cuiabá para alterar o local da disposição das alimentações daqueles que ocupam ali o centro histórico, para ter um lugar com mesa, ventilação, água, lugar para lavar as mãos, do que ficar entregando a comida no meio da rua. Porque isso, na verdade, faz com que aquela população, mais uma vez, passe por uma situação de violência, de se deixar a pessoa comendo em qualquer lugar, já que é para se dar alimento, mas que se dê um espaço adequado, salubre, do que na rua. E doutora, falta muito para esse projeto ou melhor, o que falta para esse projeto da UFMT? Talvez entrar em ação, mas aí falta, o que falta, na verdade, é vontade política se a gente sempre volta nessa. E que isso passa por uma decisão de talvez de se colocar no plano diretor. A gente tem recomendado ao município de Cuiabá para coisas que dão certo, a gente pode copiar, o que não dão a gente pode largar de lado, né? Mas assim, se a gente visita o Centro Histórico de São Luís do Maranhão, o que o município de São Luís do Maranhão fez? Ele pegou os imóveis tombados no Centro Histórico que estavam largados, ele pegou para eles esses imóveis, reformou e deu para a população carente morar. Então ali vai ter uma costureira, vai ter um barbeiro, vai ter uma loja para vender bolo de queijo. Falta vontade. Quer dizer, existem situações, se a gente está dizendo num exemplo bom do Maranhão, será que nós não podemos fazer aqui no Mato Grosso? Acredito que sim, doutora. Bom, queria te agradecer pela presença aqui, por ter esclarecido não só sobre a interligação da rede de esgoto, mas os outros assuntos também. Muito obrigada. Não, eu agradeço e estou à disposição, viu? Muito obrigada, até logo, até. Tchau. E assim chegamos ao fim de mais uma entrevista no Repórter MT.
Esses e outros conteúdos você confere no site repórtermt.com. Até a próxima!